Bom, boa tarde, gente. Vamos começar, então. Sejam bem-vindos a mais um evento da REP Convida, em que nós apresentaremos 3 pesquisas em implementação de políticas educacionais. A REP, não sei se todos sabem, mas ela é uma rede de estudos sobre implementação de políticas educacionais, formada por pesquisadores de diversas instituições de pesquisa, de ensino, que tem por objetivo contribuir aí com a divulgação, né, com o adensamento de pesquisas voltadas à implementação de políticas educacionais. Eu convido a todos para entrarem na nossa página, a REP tem uma página, que é a www.reip.com, né? Então, entrem, visitem a nossa página, conheçam o nosso trabalho. Quem tiver interesse na temática da implementação, por favor, se inscreva, se cadastre na nossa página, todos são muito bem-vindos, né? Então, e hoje, né, nós teremos, então, 3 trabalhos. O primeiro será da Dayana Rossi, que ela é vinculada ao programa de pós-graduação em educação da UFOP. O trabalho dela é intitulado A Política de Avaliação da Pós-Graduação na UFOP e os reflexos incidentes sobre as percepções e a forma de agir dos implementadores. Na sequência, nós teremos a Carla, da Conceição de Lima, que é doutora em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, e ela traz um trabalho, né, intitulado Burocratas de Médio Escalão, o papel dos diretores escolares na implementação do CIMAD. E, por fim, nós teremos a apresentação do José Maurício Ávila Carvalho, que é doutorando em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, né, e o trabalho dele é intitulado Novos Referenciais para Análise de Políticas Educacionais, um modelo de coalizações de defesa e as possibilidades de relação com outras abordagens. Cada palestrante terá 20 minutos para estar apresentando o seu trabalho e depois nós abrimos para uma sessão de perguntas. Vou pedir a todos, por gentileza, que bloqueiem os microfones para que a gente não tenha interferência durante a fala dos palestrantes, tá? E nós, quando falta mais ou menos uns 5 minutinhos para a finalização da apresentação, de cada um a gente avisa, tá bom? Tudo bem? Dayana, por favor, você pode começar. Tá bom. Bom, pessoal, meu slide está um pouquinho cortado, mas tudo bem, não tem problema não. Bom, bem-vindos à apresentação dessa pesquisa. Foi a minha dissertação de mestrado, orientada pelo professor Brenner, aqui no programa de pós-graduação da UFOP, em Educação, né? E pode passar, por favor? Bom, a questão norteadora desse trabalho é voltada com o que pensam e como agem os implementadores acerca das diretrizes sobre a política avaliativa da pós-graduação aqui na UFOP, né? Então, o nosso objetivo foi verificar como os implementadores pensam e a forma como eles agem com base, né, nessa política de avaliação da pós-graduação. Então, a gente trabalhou, pode ir descendo? Bom, nós dividimos a nossa metodologia em 7 fases, né? A princípio, nós fizemos uma revisão da literatura sobre a implementação de políticas públicas, sobre o contexto da pós-graduação, como a pós se desenvolveu, né, a partir da criação dela em 65, né? E depois nós levantamos vários dados sobre os programas de pós-graduação da UFOP, dos 42 na época, quais que melhor atenderiam os propósitos dessa pesquisa. E nós constatamos que nós temos 5 grandes áreas das 9 da CAPES. Então, a gente decidiu pegar um programa de cada área para pegar um representante de cada área de conhecimento mesmo, né? Desses 5 programas, nós pegamos, entrevistamos os coordenadores, todos os 5 coordenadores, e aí decidimos entrevistar 2 docentes, de preferência, o que tivesse sido inserido há mais tempo e há menos tempo, para ver a questão de percepções, né, e estratégias desde quando você está há muito tempo no sistema e quando você acaba de ingressar, para comparar mesmo essas visões diferentes, né.
A expectativa é que fossem 15 sujeitos, mas aí 3 professores não puderam, e nós acabamos entrevistando 12, os 5 coordenadores e mais 7 professores, né? Nossa pesquisa foi qualitativa, e os dados que a gente tirou das entrevistas desses sujeitos é que trazem a fundamentação dessa pesquisa de mestrado. E abaixo, pode descer, por favor? Nós temos como questões teóricas associadas ao tema, a pós-graduação brasileira, né, e a evolução, o formato vigente, pode ir descendo. A gente fez um apanhado desde o primeiro plano de pós-graduação, na verdade a pós foi criada em 65, e o primeiro plano foi a partir de 78. Então, assim, esses autores que estão aqui aparecendo, eles trabalharam com desenvolvimento da pós, a pós no contexto da ditadura militar, o que os planos... a premissa de cada plano, como a política foi sendo evoluída. Primeiro ela buscou expandir o sistema, aí expandiu muito, ela precisou de criar métodos de avaliação, de controle, né, de distribuição de financiamento, e por isso a gente chegou no formato de avaliação que a gente tem até hoje. No próximo slide a gente tem um resumo mesmo de quais são as principais ideias dos planos. Pode descer, por gentileza. Isso foi o Barretos e Domingues que fizeram essa pesquisa, e aqui eles trazem uma síntese de todos os planos, desde 78 até o plano 5, que quando foi feita essa pesquisa deles. E aí eles falam, né, a capacitação dos professores, foi no primeiro plano, foi o principal, né, que esse documento fez. Depois, eles se preocuparam com a qualidade do sistema, porque eles expandiram muito, e aí a gente teve um problema de teses superficiais, porque tinham poucos profissionais para orientar, muitas teses que a demanda foi crescendo. Então, a partir desse segundo, o terceiro foi afunilando para avaliação. O quarto plano, ele não chegou a ser um documento oficial, ele teve circulação interna até por causa de falta de financiamento na época. E aí, a partir do quinto, eles já foram voltando para a questão de entrosamento entre a pesquisa e a relevância social. E o sexto, que é o próximo slide, esses autores não deram conta de fazer, porque esse plano é posterior à pesquisa deles, né? Estava saindo logo o que eles fizeram. Então, no sexto plano, que é o que inclusive está vigente até esse ano, ele mostra uma expansão enorme entre os programas. Olha só os mestrados, os programas de mestrado, né, cresceram 370% desde a criação deles. 685,6 foi o crescimento registrado pelos doutorados. Então, uma das principais premissas desse plano é a necessidade de aperfeiçoar o sistema de avaliação, de corrigir as distorções existentes, que foram muitas que ele traz, né, ele aborda isso tudo. E aí, ele, inclusive, no último ano dele, aliás, no ano passado, teve uma modificação do instrumento de avaliação, que é a ficha que norteia a avaliação dos programas. Então, por causa dessas premissas que a política desse plano traz, todo o instrumento foi avaliado, e isso vai ser repercutido nos próximos quadriênios, né, a partir dessa mudança de ficha de avaliação. Aí, no próximo slide, por favor, Isso, a gente, a respeito da nossa literatura de implementação de políticas públicas, nós trabalhamos com alguns autores, vários deles, alguns trabalham, por exemplo, o Lipski, o Muxeno, o Maynard, eles trabalham com política pública, seja no sistema jurídico, seja no sistema de segurança pública, e toda essa contextualização de política pública mesmo. E aí a gente também teve alguns autores, né, na questão de afunilar política pública, política educacional, que já abordam da implementação nos contextos escolares, que é o caso do Stephen Ball, do Lessard e tantos outros autores que nortearam essa pesquisa. Nós trouxemos no próximo slide, inclusive, uma comparação que nós fizemos na dissertação, que a gente trabalha com o Lipski e o Ball e as percepções dos dois, as perspectivas dos dois autores. Se você olhar muito rápido, fica parecendo que a forma que eles enxergam o processo de implementação, na verdade, o Ball nem usa esse contexto, ele fala que as políticas são atuadas, né, tem uma atuação são inclusive atores e não implementadores, dá a entender que os sujeitos do Ball são um pouquinho mais importantes no processo de implementação. Eu e o autor Oliveira, a gente trabalha com a percepção de que os dois reforçam a importância da mesma forma dos agentes que materializam as políticas, seja implementada, seja materializada. Os sujeitos que trabalham
na entrega, né, na materialização das políticas públicas, têm autonomia da mesma forma, importam da mesma forma no processo e são fundamentais no desenvolver nos resultados das políticas. Então, a gente fala que eles, embora eles partam de construtos teóricos distintos, eles trazem evidências empíricas convergentes. No próximo slide, por favor. Agora a gente, com relação aos alguns resultados das percepções que a gente trouxe desses sujeitos, primeiro a gente vai falar das percepções e depois das estratégias que a gente viu linkadas a ela. Primeira coisa, a gente descobriu que quem tem o poder de indução nesse sistema, né, na avaliação da política, implementação da política de avaliação da pós-graduação, é a CAPES, porque ela tem o poder de premiar os programas, né, ela pode conceder a ascensão, ou ela pode conceder o rebaixamento, então ela pune e ela premia. Então, assim, não é uma opção atender ao que a CAPES, a política avaliativa, faz. Se o programa não atender, ele é penalizado por isso, e ele, inclusive, pode deixar de pertencer, de ser credenciado no sistema de avaliação, né? E a gente viu que os implementadores, às vezes, eles nem concordam, né? Por mais que eles não concordem, eles acham que, às vezes, o sistema pressiona muito, a correria por publicar é muito grande, é uma pressão que às vezes eles se sentem desconfortáveis, mas eles se submetem a isso, que é o que o Stephen Ball e a professora Hostings chamam de resistência e capitulação, ou resistência e acomodação, que esses autores, eles falam que as novas formas de regulação que os sistemas educacionais estão sujeitos obriga, eles não deixam muita opção. Isso é uma característica desse formato que a gente está vivendo atualmente, né? Os implementadores, até porque eles compreendem a pós-graduação como muito importante, e tem uma importância ímpar na percepção deles, eles querem o bem do programa. Então, se eu preciso me acomodar a essas exigências para o meu programa ser bem sucedido, logo é assim que vai ser. E pronto, não há muito questionamento quanto a isso, não. No próximo slide, por favor, mais as percepções que a gente tem. Então, assim, dessas interpretações da política avaliativa, essas traduções, a forma como eles compreendem, primeiramente, a regra da pós-graduação é a publicação científica. Inclusive, o conceito de produtividade é atrelado à publicação intelectual. Está é o pesquisador que publica, né? E, inclusive, há alguns questionamentos com relação à política avaliativa, porque eles falam que isso está aí as outras funções, e lecionar, e a extensão, e as outras coisas que também que importam no processo, né, de educacional. E, às vezes, eles não são tão reconhecidos como atividade de publicar, né? Eles questionam essa coisa da produção acadêmica ser mensurada por indicadores, pelos quares, né? E alguns dos implementadores até trazem a questão do quase mercado educacional, porque a pressão é tão grande que às vezes é necessário publicar, pagar para fazer uma publicação. Se é preciso, eles se submetem e acabam fazendo isso também, né? E aí vem o questionamento da qualidade da pesquisa que tem sido publicada nesses ambientes, né? Uma das coisas das percepções que foi uma convergência entre eles é que exigir uma mesma produtividade de campos de pesquisa diferentes é uma incoerência, porque uma área, por exemplo, da engenharias, um programa de lá, fala assim, bom, a gente precisa entrar numa mineradora, a gente precisa de meses de um procedimento de segurança, e aí, assim, nosso tempo de resposta é diferente de outras áreas, só que a gente tem que responder no mesmo tempo, porque é assim que a política prevê. Então, isso foi uma coisa pontuada por eles, né? No próximo slide, ainda a respeito de percepções, nós temos uma coisa que convergiu muito com o que o Lipsky diz, que é a respeito do excesso de normas na instituição, né, na administração pública. São tantos textos legais, são tantas portarias, tantas coisas que aparecem, tantas modificações, alterações que eles fazem, que os implementadores, esses professores, ficam confusos, né? Às vezes, a gente observou durante essa pesquisa, alteração no ingresso de aluno estrangeiro, alteração no reingresso de aluno desligado, mudança na forma de ingresso do coordenador no programa. Então, assim, isso que o Lipsky falou, vem falando desde a década de 80, na verdade, é uma coisa que prejudica o trabalho dessas pessoas. E aí o Lipsky fala, até nesse trechinho que eu coloquei dele aqui de baixo, que
os textos são tão contraditórios e tão volumosos, e ao mesmo tempo eles estão sempre sendo alterados, e isso atrapalha o trabalho dos implementadores que atuam no nível da rua, né? No próximo slide, por favor. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me frear, porque é um problema nato meu, tá? Agora, ainda com relação às percepções, mas agora voltando ao contexto político e econômico, eles falam da desigualdade de financiamento entre os programas, principalmente agora nessas novas legislações que surgiram, né, que os programas mais bem-sucedidos recebem mais financiamento, que é uma contradição também, uma vez que o programa que acabou de surgir, que tem um conceito não tão bom, ele precisa de incentivo para ele se desenvolver, e é exatamente o contrário do que a política de fomento tem feito. Então, são contradições, assim como também acontece com os profissionais. Os editais de fomento dos professores que a gente viu, os recentemente inseridos, os professores recentemente inseridos têm desvantagem em relação a quem tem um currículo melhor, construído há mais tempo. Por quê? Olha-se o currículo do pesquisador para ver se concede o financiamento ou não. Então, quem está há mais tempo vai ter mais oportunidades, né, de financiamento. Além disso, eles percebem também a questão de que a desigualdade entre as áreas de financiamento, porque, por exemplo, uma área que não é tão atraente para o mercado não tem financiamento externo, não tem tanta oportunidade quanto uma outra, que é o que aconteceu aqui. Das 5 áreas, só 2 têm afinidade com as mineradoras na região, então as outras, só essas 2 recebem financiamento externo e as outras competem por dinheiro das agências de fomento, né? Mais uma vez, é o que o Lipski fala, ele fez um capítulo só sobre isso, falando do problema de recursos e por que eles são sempre inadequados, insuficientes nas burocracias de nível de rua. No próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre a reconfiguração do perfil docente, né? Primeiro que é uma padronização, como a gente já discutiu, né, o perfil pesquisador, ele é priorizado, e todos os profissionais são voltados a aderirem a esse perfil, se eles quiserem participar da pós-graduação. Há uma sobreposição de funções que não colabora com esses profissionais, porque o profissional tem que ser coordenador de programa, às vezes, ele é professor, ele é orientador, ele tem que administrar outra função na universidade, então, tudo isso e publicar. Ele tem que ser um bom publicador com todas as outras atribuições que ele tem que fazer, né? Dentre esses vários obstáculos, há um desestímulo para ser coordenador de programa. Um dos coordenadores fala, eu não pretendo ficar muito tempo por causa do déficit que isso faz na minha carreira. Então, olha que contradição. O momento que ele está mais ocupado na vida dele, que ele está trabalhando, às vezes, muito mais horas do que só quando ele pesquisa e publica, ele não tem publicação, logo ele está com um período de improdutividade no Lattes dele, né? Inclusive... Mariana, mais 5 minutos. Tá, mais 5 tá bom. Ok. As mulheres têm uma sobrecarga maior por causa do papel social que elas desempenham. No próximo slide, por favor. Pode passar. Toda a questão da falta de estrutura, mais uma vez, que a gente, são dados de problema de estrutura, suporte jurídico, dificuldade de normas entre a instituição, que é o que o Lipski já fala, a gente já comentou sobre isso. Pode passar, por favor, no próximo slide. A gente vai para as estratégias e práticas de atuação. Por causa de tudo isso que a gente viu, há uma modificação na forma de ingresso, né? Olha-se o currículo dos pesquisadores para aceitá-los nos programas, e aí há uma questão do que o Stephen Ball fala, da cultura de performatividade. Eles aderem e adquirem características de instituições privadas, características de mercado mesmo no sistema educacional. Eles fazem estratégias de produção. Pode passar, que a próxima também é só estratégia. Eles fazem parcerias para publicar, para aumentar o nível de produtividade, os coordenadores, como estão ocupados, publicam com os orientandos, e todas essas questões relacionadas ao aumento da produção dessas pessoas. E, inclusive, uma coisa que eles falaram é que o perfil de aluno proativo, que depende menos do orientador, tem sido priorizado nesse contexto, por causa dessa falta de tempo, né, que é o que o Duke e o Chalmers chamam de representações estereotipadas, que é pegar o perfil do aluno proativo, para poder, porque os implementadores, nesse caso, não conseguem atender a demanda de todos que procuram por eles. No próximo slide, por favor.
Só reforçando, né, que tudo isso, que aquilo que o Boal fala que somos nós, os professores, é que fazemos, nós redigimos as prestações de contas, nós monitoramos os nossos colegas e por causa desse sistema a qual nós estamos inseridos. No próximo slide, só para poder fechar, né, essa questão da performatividade que a gente viu, que o Boal falou, que foi visto, né, os programas são performativos e estão fechadinhos com essa questão da produtividade, né, e dentre essas considerações eu chamo a atenção por causa dessa hierarquização do tripé mesmo, ensino, pesquisa e extensão, onde a pesquisa foi para cima e as outras funções do docente ficaram menosprezadas com relação a isso daí. Bom, gente, só para finalizar, deixa eu ver o que eu preciso falar aqui, porque eu queria trazer tanta coisa que eu fiquei um pouco... É questão dessa produtividade, né, mensurada por causa das publicações, e basicamente é isso. A cultura que a gente viu que a gente confirmou realmente os programas têm essa cultura performativa e estão embasados conforme os autores falaram na teoria. Bom, teve uma pequena modificação no título da minha dissertação, mas foi pouca coisa, tá? E ela está disponível no repositório da UFOP, nesse link, e esse é o meu e-mail, se alguém precisar de qualquer consulta ou conversa, eu estou à disposição. É isso. Espero não ter extrapolado muito meu tempo. Não, Dayana, não extrapolou não, foi direitinho. Ainda teria 3 minutos. Tá bom. Aí, se quiserem, a gente conversa mais. Sim, eu agradeço a sua apresentação, depois a gente tem a oportunidade de discutir um pouco o seu trabalho. Carla, é com você? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Carla, eu sou doutora pela PUC-Rio, sou integrante também do GES, que é o grupo de pesquisa da professora Cíntia Paz de Carvalho, e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Burocratas de Médio Escalão, o papel dos diretores escolares na implementação do CIMAD. A ideia para desenvolver esse trabalho surgiu de um olhar novamente para os meus dados coletados na pesquisa do doutorado. Em algumas entrevistas que eu fiz numa fase exploratória, eu consegui compreender a visão dos atores, de diferentes atores, com relação ao CIMAD. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato deles considerarem o sistema como uma política pública, né? Eu fui buscar também na literatura, né, na escassa literatura que a gente tem sobre esse sistema, tentando confirmar essa informação, e realmente algumas pesquisas indicam que o CIMAD é compreendido como uma política pública dentro da rede estadual de Minas. Então, hoje eu vou trazer essa pesquisa exploratória, ainda bem inicial, ainda estou, assim, revendo os dados e procurando indícios, né, de como que eu posso caminhar a partir daqui. Pode passar o slide, por favor. Bom, o CIMAD ele foi criado como uma ferramenta para gerar e gerenciar informações administrativas e racionar os gastos. Segundo o Tripod de 2008, o CIMAD foi criado num contexto em que o governo de Minas, através do choque de gestão, buscava uma reorganização, né, das suas práticas a partir dos preceitos da nova gestão pública, em que a eficiência, a eficácia, a redução de gastos se tornava muito importante. Então, uma das maneiras que eles vislumbraram de conseguir esses objetivos dentro da escola foi criando uma ferramenta que pudesse mostrar o que realmente acontecia dentro da escola, porque até então o que se tinha era como se fosse uma caixa preta, né? Você pedia informação à escola e até que isso chegasse à superintendência, à Secretaria de Educação, levava um certo tempo. Então, precisava saber o que realmente acontecia, a quantidade de alunos que a escola tinha. Então, seria interessante ter um programa que funcionasse, né, que conseguisse trazer essas informações de uma forma bem mais rápida, né, e mais prática.
Então, para desenvolver esse sistema, foi feita uma parceria entre a Secretaria de Educação e o CAED, né, o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que recentemente virou até uma fundação, em que eles puderam fazer, né, idealizaram todo esse sistema e desenharam como que ele iria chegar até as escolas. Então, essa idealização, ela partiu do princípio que poderia ser os passos de uma política pública. Então, a gente consegue perceber que tem, tanto nas entrevistas quanto nos trabalhos consultados, que tem uma agenda, tem uma formulação, tem uma avaliação desse sistema. Né? A agenda, o que se percebe é que uma forte influência do choque de gestão, da responsabilização dos diretores de escola, né, e daqueles princípios que eu falei anteriormente, né, eficácia, redução de custos, e também um momento muito propício em que as escolas estavam sendo informatizadas. Então, você tem os computadores à disposição, algumas escolas já tinham internet, e você poderia aproveitar esse contexto e colocar esse sistema em desenvolvimento. Então, essa é a agenda, né? Buscando também ter mais dados para que você possa propor melhorias dentro da escola. A formulação, ela acontece por meio da resolução 1180, de 28 de agosto de 2008, foi uma formulação, né, uma resolução lançada 8 meses após o início da implementação. Então, segundo esses atores que eu entrevistei, eles ficaram um tempo, né, sem ter uma formulação partindo da secretaria, o que causou vários problemas que eu vou comentar mais para frente. Mas o que se percebe? Quando essa formulação ela realmente chegou até a escola, quando ela ficou disponível, dizia que a responsabilidade era do diretor da escola a entrada dos dados no sistema, tá? E a atualização periódica. Mas em seguida tinha um adendo dizendo que a alteração dos dados do CIMAD só poderá ser feita pelo servidor que tem a autorização expressa pelo diretor. Ou seja, se inicialmente era o diretor que seria o usuário desse sistema, com essa brecha que a própria resolução deixa, você coloca a possibilidade de que outra pessoa tome esse lugar. Que no caso de Minas Gerais foi o secretário escolar e os outros integrantes que trabalham na secretaria da escola. Com relação à literatura, são muito poucos trabalhos que tratam sobre esse assunto, né, que verificam realmente como é que tem sido a inserção do CIMAD na escola, a utilização desse sistema, e a gente pode perceber o seguinte, que a maioria dos trabalhos foca nos efeitos da política, o que significou a implementação do CIMAD dentro da escola, quais fatores que foram alterados, o que contribuiu ou por que não contribuiu, tá? E em alguns trabalhos, na verdade, 3 trabalhos dessa minha lista, focam no CIMAD na implementação e afirmam se tratar de um sistema de gestão que é uma política pública, né? Ele afirma que o sistema é uma política pública. Então, a partir dessa ideia inicial, pode passar o slide, por favor. Eu busquei algumas referências na literatura, buscando entender um pouco sobre a implementação, tá? Percebi que muitos trabalhos, como, por exemplo, Lota, 2014, Ribeiro, 2019, afirmam que tem alguns trabalhos sobre política pública, mas que o enfoque ainda não é na implementação. A implementação tem sido colocada como um segundo plano. Isso também acontece na visão de Oliveira e Abruzzo, 2011, com os estudos sobre burocracia, em que se dá muito mais ênfase à burocracia de alto escalão e de nível de rua do que a burocracia do nível intermediário. E essa burocracia do nível intermediário, a gente também consegue perceber por Muilart 2019, que ainda tem um entendimento um pouco confuso em relação ao que seria esse burocrata de médio escalão, porque dependendo do contexto que for visualizado, o ator pode ser tanto de médio escalão, como ele pode ser de médio escalão ou de nível de rua. Então, precisa ter um pouco mais de visibilidade, né, esses atores, para que a gente possa preencher essas lacunas
e tentar também traçar um perfil, né, dessa diversidade e complexidade de atributos desses atores de médio escalão. Ainda falta clareza na própria literatura. Então, a partir disso, eu trago aqui algumas definições do que seria esse burocrata de médio escalão, tá, que eu estou considerando nesse trabalho. Os burocratas de médio escalão são os atores responsáveis por interagir com seus subordinados e garantir deles complacência para a implementação das regras desenhadas por níveis superiores. E que eles agem como um ator relevante e imprescindível, embora muitas vezes invisível, para fazer com que as políticas elaboradas sejam colocadas em práticas. Ele tem a função primordial de traduzir decisões em ações. Então, no próximo slide, eu apresento o objetivo desse artigo, que é analisar a implementação do CIMAD a partir da discricionalidade dos diretores da rede estadual de Minas Gerais. Isso porque a gente entende que no contexto de implementação, com diferentes atores, com diferentes fases, porque a implementação foi feita no CIMAD a partir de 2 fases, começando principalmente nas escolas que pertencem às grandes cidades, as cidades que têm SRE, e depois partindo para o interior, tá? Então, a gente entende que, por conta dessas características, muitos atores, divisão em 2 fases, até mesmo a formulação, né, a resolução que saiu 8 meses após a implementação, a gente tem uma margem muito grande de discricionalidade, principalmente por parte dos diretores das escolas. A metodologia trata-se, então, de uma pesquisa exploratória, em que eu estou usando as entrevistas que eu coletei no doutorado e também questionários que eu apliquei durante o doutorado também. O questionário foi aplicado para os diretores das escolas de Minas, tá? De escolas que atendem ao ensino regular. A aplicação aconteceu de 2017 a 2018, tá? Em outubro de 2017, janeiro de 2018. Foram enviados 3.444 questionários e retornaram respondido 586. Além disso, eu também utilizei dados da Prova Brasil e do CIMAV, para que eu pudesse compreender um pouco a proficiência, a média de proficiência em matemática dos alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental dessas escolas que responderam os questionários. Pode passar. A implementação, então. Eu dividi a implementação para ficar mais fácil para poder contextualizar em 2 momentos, tá? A partir dos dados das entrevistas. De 2008 a 2010, nós temos como os principais atores SEE, que seria a Secretaria de Educação, e aqui eu já juntei SE com SRE, tá? Para ficar mais fácil. Também temos o CAED e o diretor da escola. A Secretaria de Educação, como eu falei anteriormente, ela desenhou junto com o CAED como que seria o CIMAD como uma política pública, tá? Para isso, ficou a cargo do CAED desenvolver o sistema em si e ainda dar os treinamentos nas escolas. Para isso, o CAED contratou 56 instrutores e 8 supervisores. Os instrutores iam até escolas e davam os treinamentos. Os supervisores gerenciavam essa implementação em todo o estado, tá? Mas para que isso acontecesse de uma forma satisfatória e no tempo que havia sido planejado, era muito importante ter a participação do diretor da escola. Então, o diretor, desde o primeiro momento, ele se tornou um ator principal. Quando a SE começou a fazer reuniões para divulgar que seria implementado o sistema, elas faziam essas reuniões com os diretores e, segundo os entrevistados, essas reuniões chamavam de sensibilização, buscando sensibilizar os diretores para que eles passassem a aceitar o sistema. Mas, no contexto de Minas Gerais, nós estamos falando de Minas Gerais, todas as escolas, diferentes regiões, diferentes instrutores atuando em cada região, então a gente tem um contexto bem diversificado. Temos também uma relação de conflitos muito grande. Por quê? Primeira coisa, resistência. Apesar do diretor ser um cargo de confiança, ele se sentiu pressionado a aceitar esse sistema dentro da escola. Então, a gente tem resistência tanto do secretário da escola quanto do diretor. Um outro problema identificado foi o conhecimento de informática,
poucas pessoas dentro da escola sabiam utilizar o computador. Às vezes até nem mesmo o diretor sabia utilizar. Então, quando o instrutor chegava para dar o treinamento, ele tinha que ensinar a usar o computador, o que já gerava o retorno à escola, além mais custo para a secretaria e para o CAED. Então, esse foi um conflito bem grande. Tinha as pessoas que não queriam aprender, que não aceitavam aquele sistema. Um outro ponto foi outro SGE. Tinha escola que tinha recurso, isso aconteceu muito nas cidades que tinha SRE, principalmente em Belo Horizonte, em torno. As escolas tinham recurso para já ter um sistema de gestão. Então, quando se chegava com o CIMAD, era muito complicado você convencê-los de abandonar aquele sistema que já estava funcionando na escola e que estava atendendo satisfatoriamente para adotar esse sistema da secretaria. Um outro ponto foi também os instrutores com pouco conhecimento educacional. Os instrutores sabiam ensinar o sistema, mas se alguém fizesse qualquer pergunta relacionada à legislação ou relacionada ao dia a dia da escola, eles não sabiam responder. Então, houve uma dificuldade de transmitir as informações, de entendimento dessas informações por conta desse conflito. E também, um outro conflito foi por conta da internet. A secretaria passou uma listagem para o CAED, afirmando que todas aquelas escolas tinham computador. Algumas escolas realmente tinham, outras escolas tinham computador, mas não tinham luz, ou não tinha tomada perto para ligar o computador. Outras escolas não tinham internet, em algumas o computador foi roubado, quebrado, enfim. O que foi passado pela secretaria... Oi? Mais 5 minutos. Tá. O que foi passado pela secretaria não correspondia à realidade das escolas. Por isso, houve várias negociações para que os atores pudessem, para que o sistema pudesse ser implementado na escola. Então, a secretaria teve que arcar com recursos financeiros para que todas as escolas tivessem condição de ter o CIMAD. No segundo momento, de 2011 a 2014, a gente tem também esses atores. A secretaria ela fica mais nos bastidores, aproveitando os dados que as escolas já estão coletando. O CAED passa a oferecer o suporte para que essas escolas continuem utilizando o sistema. E o diretor, ele permanece como um ator principal e ainda convence, né, os demais profissionais da escola sobre a necessidade de utilização desse sistema, e o sistema cada vez mais vai ficando próximo do cotidiano da escola. Por exemplo, os dados do sistema passam a ser migrados para o censo escolar, os dados sobre matrícula são utilizados para envio de merenda, para envio de avaliação externa, tá? E também para organizar melhor o sistema educacional, que até então cada escola trabalhava com nota, com conceito, da forma que ela achasse melhor. No slide seguinte, eu falo um pouco sobre o perfil dos diretores, que eles são basicamente do sexo feminino, cor branca, 48 anos, formado em pedagogia ou matemática, tem pós-graduação. O processo seletivo, né, o provimento do cargo foi por processo seletivo e eleição, estão no primeiro mandato, têm um bom relacionamento com os secretários e também dedicam um tempo da semana para estar próximo à SRE, e eles consideram que o acesso ao CIMAD é bom ou excelente. No próximo slide, já falando um pouco da discricionariedade que foi percebida a partir desses dados, e aqui esses dados são do questionário, a gente percebe que 525 diretores acessam o sistema muito mais com um caráter de supervisão, de fiscalização do que tem sido feito no sistema. Ou seja, para eles, a função do diretor nesse momento é simplesmente olhar se o ATB está inserindo os dados, se os dados estão atualizados, se está tudo certo. Esse tipo de acesso, ele está muito mais próximo do que foi colocado na formulação, lá na resolução. Enquanto no próximo slide, a gente tem 27 escolas que afirmam usar o sistema com um contexto, né, com foco mais pedagógico. Essas escolas fazem o mesmo que as escolas anteriores, mas tem uma visão um pouco além de que esse sistema também pode ser usado para o pedagógico. Então, o que a gente percebe é que tem duas visões sobre a política e sobre o acesso ao sistema e, principalmente, sobre o papel do diretor em relação ao sistema.
Aqui fica claro que o diretor não se vê como usuário, que ele vai entrar assim, mas simplesmente para fiscalizar ou para tirar informações que são importantes para ele. No próximo slide, a partir de uma outra questão do questionário, foi possível perceber, na questão do uso, foi possível perceber que 261 escolas usam o CIMAD para o administrativo e outras para o pedagógico. O que essa questão perguntou? Se a pessoa usava o CIMAD e como que ela usava, né? E aí elas voltaram a responder as mesmas dimensões, o administrativo e o pedagógico, com respostas semelhantes àquelas dadas na primeira questão. Então, a gente percebe que dentro da escola, essa divisão é muito marcante e também ela está relacionada tanto ao acesso quanto ao uso do sistema. Além disso, nas escolas em que os diretores disseram que acessam para o pedagógico, a gente notou que tem uma média de proficiência em matemática maior do que naquelas escolas que usam para o administrativo. A gente não pode dizer que existe uma relação entre o uso do CIMAD e esse desempenho em matemática, mas fica a hipótese, né, de que essas escolas usam o CIMAD para o pedagógico, para estar buscando assegurar a qualidade e a equidade interescolar. E a gente pode, então, dizer que existe uma distinção entre a formulação e implementação na concepção desses diretores, talvez pela falta de clareza com que tenha sido colocada a fase da formulação. A implementação da política é influenciada pela prática e pelas interações do diretor. Eu passei rapidamente ali, mas eu gostaria de ter falado um pouco mais sobre a relação do diretor e do secretário, que também indica como é que se dá esse uso dentro da escola. Existe um contínuo exercício da discricionalidade, o qual possibilita que os diretores escolares consumam políticas distintas, e aqui também fica uma outra hipótese de que isso vem acontecendo desde o início da implementação, tá? Lá desde das reuniões de sensibilização, isso já pode estar acontecendo, porque o fato de você aceitar não significa que você não vai fazer uma reinterpretação dessa política. E é preciso dar continuidade à pesquisa mista para que seja possível analisar com mais profundidade o papel exercido pelos diretores como burocratas de médio escalão, os efeitos de sua atuação e a sua prática. Bom, agora eu apresento algumas referências. E, no último slide, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Carla, pela sua apresentação. Espero que a gente tenha condições, depois de estar debatendo a sua pesquisa, assim como a da Dayana. Eu vou passar agora a palavra para a Naira. A Naira vai continuar a apresentação. Ok? Oi, pessoal, boa tarde. Bem-vindos à Reipio. A gente vai dar continuidade ao evento, né? E a gente vai agora conversar um pouquinho com o José Maurício, né? José Maurício é da PUC do Rio, doutorando, né? Está no curso de doutorado em Educação da PUC do Rio. E ele é administrador, né? Ele se formou em administração pela Federal pela Federal Rural do Rio de Janeiro, e vai falar um pouquinho com a gente sobre os modelos de coalizão de defesa, né, e a sua interface com outras abordagens em relação às políticas públicas, né. Eu acho que a apresentação está meio megalomaníaca, então, se der tempo, eu falo sobre essas relações. Mas a ideia era, a princípio, era apresentar o modelo de coalizão de defesa, né, falar um pouquinho sobre as gerações de estudos de políticas públicas, para quem não tem muita conexão com essa literatura ainda. Falar sobre o modelo de coalizão de defesa, depois apresentar como eu usei ele na minha dissertação, e por último, se der tempo, a gente faz algumas considerações sobre a relação possíveis relações entre o modelo de coalizão de defesa e algumas outras abordagens que foram faladas na semana passada, que é o modelo de ambiguidade de conflito e a abordagem de análise multinível e multicamadas do Rio. Vamos seguir, então. Pode passar o slide. Então, as gerações de estudos de políticas públicas são 3 gerações, basicamente,
e elas se dividem, foram sendo diferentes modelos teóricos e teorias foram sendo desenvolvidos com base nessas gerações, que seriam um aspecto de paradigma, tem um aspecto de paradigma, né? Primeiro paradigma, a primeira geração é a geração top-down, que foi de onde surgiram os principais estudos pioneiros de políticas públicas, que acreditavam que a política pública era desenvolvida no andar superior e era implementada tal qual formulada, deveria ser implementada tal qual formulada, nos andares inferiores, dos agentes implementadores, enfim. Foi legal as meninas já terem apresentado algumas teorias, políticas públicas, que já dá uma percepção de onde estão as teorias delas, né? Seriam que estão nessa segunda geração, que é a geração bottom-up. Enquanto a geração top-down acredita que a coisa acontece de cima para baixo, deve acontecer de cima para baixo, a geração bottom-up vai dizer que não, que na verdade a coisa é formulada lá em cima, mas ela é reformulada lá embaixo por conta de questões de recursos que os atores têm à sua disposição, questão de tradução do que está escrito. Então, eles têm que traduzir a partir das suas realidades. As suas realidades contêm valores próprios, valores institucionais daqueles implementadores, inclui também os recursos que eles têm disponíveis, como eu falei. Só que, no meio disso tudo, tem essa coisa aí que é esse caldo primordial, né? Que é a realidade de fato. A perspectiva top-down, a perspectiva bottom-up, ela é um ponto de vista sobre o que acontece na realidade. Só que no meio de tudo tem o caldo primordial, que é a coisa de fato. E aí surge, para tentar juntar a perspectiva top-down e a perspectiva bottom-up, surge uma terceira geração, que é a geração de síntese. A terceira geração, ela procura unir pontos fortes da primeira geração, da geração top-down, e da segunda geração, que é a geração bottom-up. Uma outra diferença também que está ali do lado, entre a perspectiva bottom-up e a perspectiva top-down, é que a perspectiva top-down se liga muito à categoria da legitimidade, que os atores de cima teriam plena legitimidade democrática, na maioria das vezes, para tomar decisões, e os atores de baixo deveriam implementar tal qual por conta dessa legitimidade. Só que a perspectiva do bottom-up, apesar de não romper com essa ideia de legitimidade, ela vai dizer que a legitimidade fica em segundo plano, por conta dos valores serem colocados em segundo plano e a capacidade de tradução dos atores da base de traduzir a política como foi formulada. Pode passar. O modelo de coalizões de defesa está nessa perspectiva da terceira geração. São os modelos de síntese. Ele procura unir, então, elementos da perspectiva top-down e da perspectiva bottom-up e pegar esses pontos fortes de ambos. Ele foi formulado nos anos 80, a maioria dos modelos de síntese foram formulados nos anos 80, e o modelo de coalizões de defesa, especificamente, foi formulado pelo Sabatier e pelo Jenkins Smith. O expoente, o nome principal é o nome do Sabatier, mas o Jenkins Smith teve bastante ajuda, auxiliou bastante no Sabatier também. E aí, hoje em dia, a gente tem outros pupilos do Sabatier, que continuam fazendo análise com o modelo de coalizões de defesa e reformulando ele com o passar dos anos. O campo no modelo de coalizões de defesa ele pode ser traduzido como essa figura aí. Você tem atores variados, múltiplos atores, isso vem da ideia do modelo bottom-up, né? Você tem atores variados que se concatenam, que se aglutinam em coalizões. E essas coalizões são chamadas de coalizões de defesa, porque esses atores se aglutinam nesses grupos para defender as suas crenças. Eles se unem nessas coalizões por conta das suas crenças e estão unidos ali para defender as suas crenças. E um outro processo, um outro viés que faz com que existam essas coalizões é o fato desse viés de antagonização, desse devil shift ali. Os atores eles se separam em coalizões também por conta de terem crenças diferentes. Então, se alguém é vascaíno, o outro é flamenguista, eles tendem a ficar em torcidas diferentes no estádio. É um pouco isso o exemplo. E o modelo de coalizões de defesa ele vai tomar como principal categoria de análise o subsistema de política. O que é o subsistema de política?
é uma esfera temática, a educação, o transporte público, a saúde, enfim, são esferas temáticas onde os atores se especializam para discutir sobre aquele tema e dentro dessa esfera temática se formam coalizões entre esses atores por conta do compartilhamento de crenças entre eles e desse viés de antagonização. Pode passar. O modelo ele parte da premissa de que os atores têm racionalidade limitada e por isso as crenças são tão importantes, porque por conta dessa racionalidade limitada os atores vão tomar decisões baseadas nas crenças e em suas heurísticas, padrões de comportamento. E a política pública, então, vai ser um produto de uma ideia base, de uma crença base das coalizões. E, normalmente, quem dita como vai ser a política pública, como ela vai acontecer, são as crenças da coalizão com mais poder. Pode passar. Então, se são as crenças que são tão importantes para determinar como a política pública acontece, a gente pode dizer que uma política pública é um sistema de crenças em prática. Pode passar. E aí o modelo ele vai tentar criar uma estrutura para esse sistema de crenças. E ele vai dizer que existem 3 esferas concêntricas, o núcleo profundo, o núcleo político e as crenças secundárias. No núcleo profundo estão colocadas aquelas crenças de ordem mais fundamental, estão relacionadas a uma visão de mundo mais geral. São crenças de ordem ontológicas, abstratas, como elementos ligados à etnia, à religião, valores prioritários do indivíduo, como beleza, riqueza, o poder, enfim. No núcleo político estão as crenças que de fato ligam os atores, porque são crenças de ordem mais empírica, são mais expressáveis, não sei. Os atores conseguem expressar melhor essas crenças para os outros para que possam compartilhar essas crenças. E essas crenças são relacionadas diretamente à atuação dos atores no subsistema em que eles atuam. Como alguns exemplos são os instrumentos a serem utilizados nas políticas públicas, orientações de valores prioritários, como igualdade ou equidade. Determinados atores vão defender a ideia de igualdade, outros atores vão defender a ideia de equidade, isso separa eles em coalizões distintas. Ou a defesa de mais mercado, ou mais Estado. Enfim. E, por último, as crenças secundárias, que é essa esfera mais de fora, são crenças de ordem mais situacional. Um autor determinado pode ter uma visão mais universalista no núcleo político, entender que uma política pública deve atender a todos e não ter critérios de distribuição, só que ele pode ter uma visão mais distributiva para uma política específica, como, por exemplo, o transporte escolar. Ele pode ter essa visão universalista no núcleo político dele, só que quando ele vai discutir transporte escolar, ele entende que não é necessário dar transporte escolar para quem mora a 100 metros da escola, por exemplo. Então, são crenças mais situacionais, reportadas a territórios específicos, contextos e critérios específicos. E, por último, você tem essa figurinha do aprendizado, que é importante também, que você vê que ela vai criando um degradê, né? Ela vai sumindo. Isso quer dizer que o aprendizado, os núcleos mais internos, eles são menos permeáveis ao aprendizado. Mas o que é esse aprendizado? Pode passar. O aprendizado, no modelo de coalizões de defesa, é um produto da experiência desses atores, e essas experiências, esse produto dessas experiências pode gerar mudanças nas realidades que esses atores almejam, nos instrumentos que eles usam preferencialmente para criar essas realidades, ou mesmo na forma que eles lidam com a realidade vigente, com as realidades vigentes. Então, os núcleos mais internos são menos permeáveis a essas experiências, essas vivências dos atores. Então, eles tendem a mudar com mais dificuldade. Uma mudança no núcleo profundo, os autores do modelo dizem, que é como uma conversão religiosa. Apesar de ser possível de acontecer, é raríssimo. No núcleo político pode acontecer, mas também com menos frequência. Então, as mudanças são mais possíveis de ocorrer no núcleo de crenças secundárias. Pode passar.
O modelo de coalizão de defesa ele apresenta também os elementos possíveis para mudanças políticas. Ele vai dizer que são esses 4 elementos, que é o aprendizado, como eu falei, os atores aprendem, por isso mudam suas crenças e daí vão tomar decisões diferentes no campo da política pública. Também eventos externos ou internos ao subsistema, perturbações externas ou internas, e acordos entre os atores. No momento de crise muito grande entre coalizões daquele subsistema, eles podem negociar um acordo e daquilo sair uma mudança. Esses elementos são... a combinação entre esses elementos é uma necessária, mas não suficiente fonte de mudança. Os atores precisam também de recursos para aproveitar essas oportunidades. E é o que eu vou falar em seguida. Pode passar. Então, os recursos dos atores são as chaves para eles poderem utilizar aqueles eventos anteriores, que podem promover janelas de oportunidade. Para passar por essas janelas, eles precisam desses recursos. Sewell vai dizer que a habilidade de uma coalizão para alcançar os objetivos políticos é uma função dos recursos políticos que ela tem ao seu dispor em um dado momento. Então, nessa figurinha aí embaixo, a gente vê que os recursos podem ser transformados em sucesso, mas depende também daqueles elementos anteriores. Pode passar. Os recursos, tem uma lista de 6 ou 7 recursos. Eu botei essas figurinhas para tentar explicar mais rapidamente. Primeiro, essa televisãozinha com a colher seria o recurso de opinião pública. Essa mãozinha dando dinheiro representa o dinheiro, que é um recurso importante. A pessoinha ali laranja com conhecimentos em cima é conhecimento, informação. A faixa presidencial ali embaixo é o recurso de autoridade legal formal. A pessoinha no púlpito explicando ali representa a liderança, que é um outro recurso. E, por último, tem o recurso também de mobilização, que seria manifestações da sociedade civil organizada, enfim, em prol de uma determinada demanda. Pode passar. Eu só botei isso aí para intitular, mas em seguida eu apresento o diagrama do processo político no MCD. Pode passar. Só de um modo geral, você tem tudo isso acontecendo aqui à esquerda, esses 4 quadros à esquerda, e são elementos que estão relacionados ao subsistema, mas tendem a ser externos ao subsistema. Só que o processo político, de fato, os embates entre os atores vão acontecer ali dentro daquele subsistema ali à direita, aquele retângulo à direita. Então, os embates acontecem e as decisões são tomadas e depois elas vão reverberar nos 4 quadros externos novamente. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu usei isso aí tudo na minha dissertação. Pode passar. Na minha dissertação, eu defini como problema de pesquisa com o meu orientador tentar entender como se deram as principais disputas entre os atores envolvidos com a discussão da reforma do ensino médio de 2016 aqui no Brasil. No primeiro momento, eu fui a campo e tentei realizar uma compreensão do past dependency, ou seja, da trajetória histórica do que levou a essa reforma. E de como o subsistema de políticas da educação estava, as dinâmicas que aconteceram dentro dele, anteriores à reforma, para que ela acontecesse. Eu vou dizer lá na dissertação que o nível médio de ensino é um subsistema. Eu acho que a gente pode expandir isso para os outros níveis de educação também. Os atores tendem a se especializar na discussão sobre ensino superior, na discussão sobre ensino fundamental. A educação é uma só, mas eles tendem a se especializar nesses campos. Em seguida, depois de compreender esse path dependency, eu mapeei os atores e os seus posicionamentos no meio dessas 4 estratégias metodológicas. Observação simples em eventos presenciais ou gravados, conversas com pesquisadores da área, porque eu não era da área até o momento, o meu mestrado foi em administração pública e a graduação em administração de empresas. Então, o meu conhecimento de educação era só de ouvir falar. Então, eu fui me especializar, foi assim que eu conheci a Alice, por isso que eu estou aqui hoje. Então, eu tive essas conversas com os pesquisadores da área para entender mais sobre a área. Realizei também clipping, que era a coleta diária de notícias sobre a temática da reforma do ensino médio,
e foi por meio dessa ferramenta do Google Alertas, foi algo que me ajudou muito e que eu estou usando de novo agora para a tese. É interessante. Principalmente para entender uma política que está acontecendo. E, por último, eu fiz essa análise da participação e dos posicionamentos dos atores nas audiências públicas da comissão mista que se formou para discutir a reforma do ensino médio, a MP. Pode passar. Eu não estou explicando muito o que foi a reforma, porque a Catarina já falou semana passada, então acho que a maioria do pessoal estava aqui. Mas foi uma reforma que aconteceu em 2016, está sendo implementada ainda aos trancos e barrancos, principalmente nesse novo governo, e ela evocou muitos conflitos, porque ela foi formulada por meio de uma medida provisória, então os atores contrários... Oi? Só te interrompendo rapidinho, são 5 minutinhos que você tem, tá? Beleza, tranquilo. Os atores contrários se manifestaram contra o fato de ela ser formulada como medida provisória. Enfim, ela teve outros milhares de conflitos, a ideia de notório saber, o fato de não ter tido um bom planejamento financeiro em sua formulação. Eu vou apresentar alguns deles em seguida. Usando o modelo de coalizões de defesa, eu pude entender que o campo estava dividido em 2 coalizões, uma coalizão pró-reforma e uma coalizão anti-reforma. Parece simplista, dualista demais, mas essa divisão estava muito baseada na polêmica em torno da reforma e na própria polarização política pós-impeachment. A reforma foi feita no governo do Michel Temer, logo após o impeachment, no mesmo ano do impeachment. Então, esses elementos intensificaram a inflexibilidade dos sistemas de crenças dos atores. Então, os atores tendiam a se dispersar em 2 campos e se dividir em contrários ou a favor da reforma. Isso também aumentava o viés de antagonização entre eles. Pode passar. Tem essa tabelinha com os principais atores, não vou meter muito nela. Um elemento interessante é que todos os atores do setor privado estão na coalizão pró-reforma. Pode passar. Isso aqui é só uma figurinha para mostrar como foram as interações entre as coalizões e os embates entre elas. Você tem, primeiramente, um problema percebido pela coalizão pró-reforma lá desde 2013, quando você teve a criação de um projeto de lei para essa reforma, que foi engavetado em 2014. Isso foi retomado como uma oportunidade durante o impeachment, então foi um recurso que a coalizão pró-reforma utilizou, o fato de o Temer ter assumido o cargo de presidente. Você tinha também esse path dependence, o fato dela já ter sido pensada desde 2013, e esses elementos, essas oportunidades, esses recursos, essa trajetória histórica, o path dependence, levaram até a promulgação da MP. E aí você teve vários recursos sendo utilizados de forma a resistir à reforma, envio de emendas, de ações diretas de inconstitucionalidade ao STF, pelo fato dela ser uma MP, ocupações em escolas, manifestações públicas nas ruas, enfim, são recursos que a coalizão anti-reforma utilizou. Pode passar. E aí, disso tudo, você teve esse debate político no âmbito legislativo, e acabou que o debate político, quem venceu foi a coalizão pró-reforma, e conseguiu dar andamento na política e transformá-la em lei definitivamente sancionada em 2017 pelo Temer. Pode passar. Os recursos, como eu listei eles lá atrás, só que as coalizões não usaram todos aqueles tipos de recursos. Os principais que a coalizão anti-reforma utilizou foi a autoridade legal formal, com as figuras parlamentares, enfim, mobilização, com as ocupações, as manifestações, e o recurso de informação, apresentação de dados, argumentação durante a comissão, as reuniões. Os recursos utilizados pela coalizão pró-reforma foram autoridade legal formal, elementos da categoria de liderança, isso está muito relacionado ao Temer, a opinião pública, ela usou de várias propagandas, inclusive contratou youtubers para fazer propagandas pró-reforma, mostrando laboratórios plenamente capacitados, com muita tecnologia, como se as escolas fossem automaticamente, após a aprovação da reforma, ter isso. E utilizou também da informação. Um dado interessante é que o modelo de coalizões de defesa ele pensa a informação como um aspecto técnico, só que na discussão da reforma ela não foi utilizada assim, ela foi utilizada como elemento retórico. Pode passar.
Os três principais pontos de conflito entre as coalizões foram, como eu falei, o uso de medida provisória para formular uma política tão importante, tão grande assim, a falta de um planejamento consolidado com relação ao orçamento para a implementação das medidas e alterações postas pela reforma, e a diferença de priorização de problemas entre as coalizões. A coalizão pró-reforma acreditava que o principal problema era o desinteresse dos alunos e a composição curricular enciclopédica, enfim. Só que a coalizão anti-reforma dizia que não, o problema era infraestrutural. A gente tem 10% de escolas sem banheiro no Brasil em 2017. Então, eles apontavam esses dados como principais problemas e diziam que isso deveria ser combatido primeiro antes da reforma curricular. Pode passar. Para concluir, a partir dessas análises eu consegui compreender que a configuração do processo político pelo qual a reforma do ensino médio foi formulada se deu. Então, eu consegui compreender a participação dos atores do subsistema, quem eram, como se comportavam, enfim, onde estavam colocados, como eles se organizaram, coalizões pró-reforma e anti-reforma, e um pouco das suas crenças, posicionamentos, recursos utilizados. Não dá para apresentar tudo aqui. Inclusive, eu ia falar depois sobre a relação possível entre o modelo de coalizão de defesa e outros modelos, mas se der tempo durante as perguntas, a gente fala um pouco disso. Senão eu vou extrapolar muito tempo. Perdão. É isso, Naira. Muito obrigada, José, pela sua apresentação. Obrigada, Carla e a Dayana também. Eu queria dizer que o pessoal que quiser fazer perguntas, se quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, é só postar no chat que a gente repassa para os convidados, tá? Brevemente, eu queria fazer alguns comentários sobre os trabalhos que foram apresentados aqui. Depois a Fabiana também vai fazer alguns comentários. Mas, primeiro, eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês, dizer que a gente está avançando nas discussões, né, que a REIP vem promovendo, já é o nosso terceiro encontro, e aqui a gente tem, né, os trabalhos que foram apresentados aqui hoje são bastante interessantes e tem alguns pontos de convergência, principalmente o da Dayana e o da Carla, né, que vão tratar especificamente da atuação das burocracias, né, e o do José, que traz uma abordagem um pouquinho diferente, né, que vai falar dos modelos de coalizão de defesa e em torno da reforma do ensino médio, mais especificamente da formulação, né, dos embates que tem, né, na formulação da política, né, e o quanto que isso vai, de alguma forma, reverberar na implementação posterior, né, que está em vigência agora essa implementação no momento, né. Um dos pontos que eu queria comentar, assim, né, que eu identifiquei, tanto no trabalho da Dayana quanto no da Carla, que tratam especificamente das burocracias, né, de médio escalão e de nível de rua, né, é sobre o ponto da discricionariedade, né, sobretudo quando você tem, por exemplo, no caso da Dayana, né, que tem toda uma lógica, né, de implementação da política de pós-graduação no Brasil, né, nas universidades, né, que atende a uma lógica produtivista, né, como ela comentou, né, que o que é um programa, né, o que é ser um pesquisador produtivo, ser aquela pessoa que publica, né, basicamente, é bem restrito a publicações, né, quantidade ou qualidade das publicações que os pesquisadores e professores das universidades conseguem fazer, né. No entanto, a gente sabe, né, que não é só isso que se faz, né. Na verdade, a publicação ela é o produto quase que final, né, de todo um trabalho, um processo, uma etapa de ensino, de pesquisa, de extensão que foi, né, da publicação, né. Então, a publicação, na verdade, ela é
um produto, né, um efeito assim, de todo um processo. No entanto, a lógica produtivista, né, que está em vigência, e só considera, né, como que produz, né, que tem uma publicação especificamente, não considera a todas a gente chama de cozinha, né, cozinha da pesquisa, né. Por isso, né, como é que o trabalho do pesquisador e do professor, né, universitário, que faz ensino, diversas outras ações, né, que extrapolam um pouquinho essa lógica produtivista, né, porque embora a gente tenha as orientações da CAPES, né, a gente fica construindo Tá cortando, Naira. Tá cortando só. E agora? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Vamos ver se vai, né? Dessa lógica que, enfim, né? Então a gente está falando da atuação, né? Desses professores universitários que estão aí trabalhando com ensino, pesquisa e extensão, né? Então, na verdade, eu queria tensionar um pouco isso, né? Pensar um pouquinho nesse exercício da discricionariedade, né? A margem que tem dentro das instituições para se pensar, né? O quanto que o trabalho, né, do professor universitário está constrangido pela lógica produtivista, mas também extrapola um pouco essa lógica, né? Não fica apenas restrita a ela, também vai além dela, e é nesse além que a gente consegue pensar um pouquinho na discricionariedade desses agentes, né? desses atores, né? E aí eu queria, não sei se a Dayana poderia comentar alguma coisa sobre isso, né? O que extrapola essa lógica produtivista, né? Na implementação da política de pós-graduação no Brasil, né? Para a Carla vai na mesma direção, na verdade, né? Para a Carla, assim, ela está trabalhando com aí uma política estadual, né? Na política nacional, a gente está no âmbito do Estado, de Minas Gerais, no caso, da Carla, né? E ela está trabalhando com as burocracias de médio escalão, então ela está observando, né, o nível intermediário da burocracia. E que, como a Carla mencionou, e isso também é uma coisa que eu discuto um pouco, né, a definição desse burocrata de médio escalão, como que é difícil, conceitualmente mesmo, né, definir essa burocracia de médio escalão. Principalmente porque ela é definida como se fosse um elo entre o alto escalão, formuladores, e os de nível de rua, né? Essa definição é muito ampla, muito abrangente, né? E às vezes isso permite que muitos atores possam se enquadrar nessa definição de médio escalão, né? No entanto, as atividades, né, as tarefas, as interações que esses burocratas de médio escalão realizam são atividades diversas, né, e que muitas vezes se aproximam do alto escalão e outras muitas vezes se aproximam do baixo escalão, tornando essa burocracia uma burocracia um pouco híbrida, né, que ela tem funções um pouco do lado de lá da formulação e um pouco do lado de cá da implementação no nível da rua, né. Então, como que é difícil, né, conceituar, definir a burocracia de médio escalão. E eu não sei se a Carla poderia, né, tem uma o diretor de escola, por exemplo, né, ele tem inúmeras funções, mas dentro da política específica, né, no caso do CIMAD, né, que tarefas, que interações, que práticas esses diretores executam. E eu acho que é nessa dimensão que a gente pode encontrar, né, referenciais melhores para conseguir definir essas tarefas dos burocratas de nível de rua, nessa definição de burocratas de médio escalão, desculpa, né? E também pensar nos conflitos que estão postos, né? Como é que a própria falta de estrutura das escolas, como internet, ou não tem tomada para ligar o computador, né? Tem quebrado o computador, como é que isso também
dificulta a implementação, né? E que nem sempre as formulações porque às vezes a gente diz, todo mundo tem computador, todas as escolas têm computador, mas quando você chega na escola, não tem, né? Tem, mas não está ligado, tem, mas não tem internet, né? Tem, mas não pode usar. Cortando, Naira. Tá cortando o áudio. Ai, gente, não sei. Deve ser internet. Agora tá indo. Vou tentar mais abreviar rapidinho, então também não estender muito tempo e não prejudicar a transmissão, né? E, por fim, traz uma outra perspectiva, né, falando dos modelos de coalizão de defesa, né, do Sabatier, top-down e bottom-up, né, e tenta produzir um modelo de síntese, né, públicas, né. E no caso específico do que o José nos apresentou, está mais no âmbito da formulação da política, né, dos conflitos, principalmente. A ideia de conflito se aproxima um pouco com a ideia de Matlin, né, mas Matlin no campo mais da implementação, e aqui no caso do José, a gente então, também alguma medida. Som. Tá Pode falar agora tá dando. Isso. Enquanto que acho que é melhor todo mundo desligar a câmera, que aí vai ter menos dados, ela vai estar recebendo menos dados e vai facilitar a transmissão dela. Pode ser, se puderem, acho que talvez ajude, né? Então vou, né, só fechar aqui rapidinho, né, para abrir também para a Fabiana e para o pessoal perguntar. Como é que esses pontos de conflito, né, estão atuantes aí, tanto na formulação, no passado, como estava na fase de formulação, e também aqui agora na implementação, né? Eu queria que o José comentasse um pouquinho mais sobre esses conflitos, né? Como é que ele enxerga esses conflitos agora que a gente está vivendo a etapa da implementação, né? E quais são as do Sabatier com o modelo do Matlin, né, de conflito e ambiguidade, né? Então, só encerrando, e passo a bola para a Fabi, e depois a gente abre para as perguntas. Obrigada. Eu acho que a Naira já fez uma boa apresentação dos trabalhos, eu não teria o que comentar. Eu achei curioso, né, o trabalho da Daiane, o trabalho com o Boll e o Lipski. Isso daí é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque quando a gente lida com o Lipski, a gente não fala do Boll, porque o Boll nem fala em implementação. Então, achei interessante, você já deu uma justificativa, Daiane, mas se puder abordar um pouquinho mais essa escolha, né, por que vocês fizeram essa proposta, essa articulação entre os autores, eu acho interessante. Essa questão também na área da implementação, do implementador, do burocrata de médio escalão, também me chama bastante atenção, acho difícil pensar nisso, né? Quando eu vou pensar no burocrata, nos trabalhos que eu realizo, eu sempre tento ver essa relação da figura em relação à formulação e à implementação, né, e à execução. Então, assim, ele está no nível da proposição de lei, da proposição de normas, da definição de regras, ou ele é uma pessoa que está interpretando isso, está olhando essas regras, está lidando com o público. Aí, e quais são os objetivos do programa, né, porque aí também eu tenho que olhar o objetivo, porque, por exemplo, um diretor, ele pode ser um burocrata de rua, ou ele pode ser um médio escalão, isso vai depender do desenho do programa. Então, a gente tem que sempre articula o desenho do programa, né, e a posição do sujeito na administração para poder definir quem que é esse burocrata. Eu acho realmente difícil. José Maurício me entregou a sua apresentação, achei bem interessante. Você trabalhou bastante com a questão da legislação, né, e até queria que você discutisse um pouquinho a questão da implementação, como é que se implementa, como é que se estuda a implementação a partir do modelo que você está trazendo. E aí, antes de vocês responderem, eu só queria já
aproveitar aqui para não perder no chat, a Marisete pergunta se os slides estarão disponíveis. Os slides diretamente não, mas o vídeo sim, ele vai, daqui uma semana mais ou menos, ele vai estar no YouTube e também no Facebook, né, da RAPE. Então, vocês têm à disposição, tem um vídeo disponível. E os outros vídeos das apresentações anteriores já estão também no Facebook, vocês têm acesso. José, tem uma questão para você também que a Daisy, ela fez aqui no chat, não sei se você tem acesso, eu acho melhor eu ler, né? Eu gostaria de perguntar ao José sobre as relações possíveis entre o MCD e o modelo de ambiguidade versus conflito, e o MCD e a abordagem de análise multinível e multicamadas, ok? Beleza? Acho que é isso. Quem começaria seria a Daiane, pode ser, a gente vai por ordem, Daiane, Carla e José. Tem que liberar o microfone da Daiane. Pode ser comigo. Então, a primeira pergunta é a respeito daquela questão que a Nayara colocou, né, do produtivismo na pós-graduação, da função de mercado que eu tinha conversado a respeito, né. Então, eu não saberia, né, assim, é difícil, porque como é que você pode fazer como é que você dá conta de mais de 4.000 programas de pós-graduação no país se você não estipula um formato para poder fazer com que o financiamento escasso, que não dá para todos eles, seja distribuído entre esses programas? Então, assim, ao mesmo tempo que eu critico esse formato avaliativo, essa forma como as coisas aconteceram na pós-graduação, eu também não saberia propor um outro jeito de avaliar programa de pós-graduação e de escalonar pesquisador. Eu critico, sim, a questão do produtivismo, de só publicação, mas como que você avalia, por exemplo, a qualidade de um professor enquanto docente em sala de aula? A pesquisa, né, o produtivismo, o que é remunerado na pós-graduação, né, o que é financiado, bem visto, são os qualis, os melhores, os A1. Então, assim, é um pouco mais objetivo do que as outras funções que o professor desempenha. Então, assim, é difícil, sabe? É uma coisa que eu preciso estudar mais para poder ver o que fazer numa situação. Eu não saberia solucionar esse problema de produtivismo que aconteceu em virtude de tudo que, né, o sistema evoluiu e toda que a política trouxe os programas até hoje. Com relação à pergunta do por que o Ball e o Lipsky, a princípio nós tratamos, assim, nós fomos levados ao acaso. Nós começamos nós queríamos um afunilamento de políticas públicas para políticas públicas educacionais. Por isso começamos com o Lipsky e chegamos no Ball. Ao chamarmos a professora Regina Hostes para a minha banca de qualificação, como ela fez o pós-doc com o Stephen Ball, ela chegou e rejeitou a proposta do Lipsky, como se a visão do que os implementadores do Lipsky, como se essa visão fosse menos do que os implementadores, do que o que o Ball faz. Ela fala, não, mas o Ball não fala nada de implementação. Os agentes, os atores que o Ball, ela nem conhecia o Lipsky muito bem, né? Ela falou assim, mas o que eu conheço do Ball é o pessoal que atua na política pública, eles fazem, assim, eles são fundamentais no que eles fazem. Eles têm autonomia, eles alteram os resultados, e foi aí que a gente já tinha estudado o Lipsky e a gente falou, peraí, mas os implementadores também têm essa importância. Da mesma forma como os atores que atuam sobre as políticas têm esse poder de alterá-las, os implementadores, o Lipsky fala tudo isso sobre as implementações, como que o juiz altera a vida de uma pessoa no sistema público, como um policial escolhe ver ou não ver uma infração, e que todas essas abstenções ou ações alteram o resultado da política. Então, a gente quis mostrar que, embora eles tenham vocabulários e formas diferentes de apresentar os implementadores ou as pessoas que materializam as políticas, para não falar que a gente está falando do time de ninguém, todos os atores importam nesse processo, sim, da mesma forma. A gente não conseguiu diferenciar e ver como se alguns fossem mais importantes do que os outros, não. Acho que eu respondi? Mais alguma pergunta, gente? Eu deixei, se eu tiver pulado da resposta, por favor, me falem e eu retorno.
Nada, foi ótimo. Obrigada, Daiane, pela sua resposta. Carla, você está aí? Estou. Respondendo a sua pergunta quanto à margem, né, dessa discricionariedade, eu falei um pouquinho sobre 2 momentos, que seriam bem no início da implementação, até 2010. Logo depois, de 2011 a 2014, seria a fase de consolidação do CIMAD como uma política pública, né? Então, aí você tem muito mais as pessoas tendo um entendimento do que seria esse sistema. Então, a discricionariedade, ela diminui um pouquinho, até mesmo porque você responsabiliza muito mais os diretores pelos resultados. Afinal, depende, como estava lá na formulação, depende dele, né? Da fiscalização dele, para que os dados estejam dentro do sistema. Então, para migração, para saber a quantidade de aluno, para ele receber merenda, livro e etc., ele precisa estar com isso tudo muito bem organizado, tá? Então, eu acredito que nessa fase tenha diminuído um pouco mais a discricionariedade, comparando com aquele primeiro momento. Mas, atualmente, o que eu poderia dizer como essa margem de discricionariedade, né? Eu acredito que a lógica da responsabilização, a gente hoje em dia não tem mais aquela lógica de bonificação, né? Mas mesmo assim tem outros mecanismos para que o diretor ele seja responsabilizado pelo resultado da escola, tá? Então esse seria um fator que poderia contribuir para diminuir um pouco essa discricionariedade. Além, é claro, de considerar a própria localização da escola, porque o contexto em que a escola vivencia, a SRE que ela pertence, as características do próprio diretor, né, isso também vai influenciar nessa discricionariedade. Por exemplo, lá na fase do início lá da implementação, os diretores que estavam atuando em Belo Horizonte, eles tinham a maior discricionariedade em relação à aceitação ao sistema, resistência, treinamento e etc., do que, por exemplo, os diretores da Zona da Mata. Mas isso é uma característica, pelo que foi colocado nas entrevistas, dos próprios diretores. Eles lá tinham, na verdade, né? Eles tinham muito mais recursos para dizer, olha, eu não tenho a tomada que eu preciso para ligar o computador, mas eu tenho recurso suficiente conseguido pela própria escola para que amanhã você chegue aqui e dê o treinamento. Então, essa discricionariedade a gente tem que pensar também em termos da própria região. No norte de Minas, isso não seria tão fácil, até porque a gente tem uma região um pouco mais precária. Por exemplo, tinha escolas, isso eu achei muito interessante, que foi marcado o treinamento e a pessoa tinha que ir a cavalo até aquela escola, não tinha outra forma de condução. Então, esse treinamento, ele não aconteceu logo no início da implementação, ele foi deixado mais para o final, até mesmo para ver se a própria secretaria conseguiria resolver a questão de luz ou a questão de transporte, tá? Então, assim, isso depende também, né, da região, da SRE, das características do próprio diretor. E aí entra também a questão dos valores, das crenças, da experiência desse profissional. Na minha pesquisa, eu olhei essa parte, voltando um pouco para a autoeficácia. Então, quanto mais aquela pessoa se sente capaz naquela função que ela exerce, mais ela tinha uma percepção positiva em relação ao CIMAD e voltada para o foco pedagógico. E o que indicava, né, deixava a hipótese de que esses diretores estavam mais preocupados com a parte de melhoria de resultados, né, do uso dos dados e etc. Então, a gente tem uma margem, assim, muito grande de discricionariedade, mas eu acho que esses 3 pontos podem nos indicar, pelo menos, um caminho para a gente poder compreender. Quanto aos conflitos, né, naquela época a gente tinha problemas com o instrutor, falta de conhecimento, mas hoje em dia eu ainda acredito que um conflito seja a internet, porque o fato da escola ter internet não significa que funciona todos os dias. Então, você precisa inserir determinadas informações no CIMAD que dependem de prazos. E se, por acaso, você não cumprir aquele prazo, o diretor é responsabilizado. Então, isso ainda é um conflito, ainda é um problema, porque as escolas falam que a internet vem da secretaria e que a secretaria não poderia exigir esse tipo de coisa, já que ela não fornece o serviço adequadamente. Um outro problema é um problema técnico. Por quê? Isso eu também consegui ver na pesquisa. Para essas pessoas, o CIMAD,
como sistema ainda precisa de aperfeiçoamento. Então, o que se percebe é que, por exemplo, você está usando o sistema, de repente ele trava, você perde tudo, tem interrupções sem sentido, tem mensagens sem sentido, que até mesmo para você ligar para o suporte, você não sabe o que está acontecendo para passar essa informação. Então, ainda tem esse conflito técnico entre o que a secretaria está propondo quanto sistema e o que a escola está vivenciando no dia a dia. Tem também uma outra questão, é que, como o sistema ele é totalmente pensado a partir da percepção da secretaria, a escola acredita que poderia ter outras funcionalidades que seriam mais interessantes para ela. Por quê? Tem muitos diretores que falam sobre biblioteca, que poderia ter um módulo para gerenciamento de biblioteca, que não seria nada demais numa rede de ensino quanto em Minas Gerais. E também a questão da aposentadoria. Isso é algo que toma muito tempo da secretaria, e se fosse informatizado, seria um grande passo para agilizar aquele serviço que acontece ali. Então, assim, eu acho que os conflitos agora estão acontecendo muito mais por conta também da ferramenta, que já está melhor estruturada, mas que ainda se percebe que precisa ser aperfeiçoada. Eu acho que é isso, Naira. Obrigada, Carla. Só, né, comentando rapidamente a sua resposta, como é que também guarda similaridade com o que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? Com certeza. Para a própria educação conseguir promover uma política pública, ou pelo menos implementar uma política pública, né, ela tem que ver com vários outros aspectos que atravessam a questão da política educacional, né, que tem a ver com cabeamento de internet para chegar até a escola, né, que tem a ver com tomadas, e também tem a ver com transporte, a pessoa vai ter que ir a cavalo até a escola, enfim, tem uma série de outras dimensões que não são dimensões propriamente escolares, mas que passam a ser escolares por conta da política que se pretende implementar, né, e que às vezes não está previsto na formulação, ou às vezes até está previsto na formulação, mas tem sim uma série de outras questões para você conseguir implementar, né, a política, por conta dessas dimensões, né, que não são escolares, mas passam a ser, né, passam a ser escolares, né? E a gente está vivendo isso agora, nesse contexto, né, que a gente está tendo que lidar com situações de internet, de computador, de provimento de internet, de computador e tal, e o quanto que isso, né, é distribuído de forma desigual, né? E isso dificulta a implementação dessa modalidade online de promover ensino e aprendizagem, né? Enfim, obrigada, Carminha. Oi? Desculpa. José, quer comentar? Temos o comentário da Fabi, o meu, e tem o da Deise também. Não sei se você quer que a gente resgate a pergunta da Deise. Você falou sobre a relação entre as teorias. Que é parecida com o meu comentário, né? O que a Deise está comentando também tem a ver com o que eu comentei, né? Já? Não, meu Deus. Essa questão de formulação e implementação no modelo de coalizão de defesa, ela é rompida um pouco, porque os autores eles tentam quebrar a ideia de um ciclo de política pública. Por conta disso, ele pega o substituto, tudo acontece. A implementação, a formulação, a avaliação, a reformulação, enfim. Então, ele rompe com a ideia desses estágios heurísticos, que a coisa vai acontecendo linearmente ou ciclicamente, enfim. Ele vai dizer que o que acontece no subsistema influencia fora do subsistema e, mutuamente, isso vai se acontecendo ciclicamente. Então, ele vai dividir a coisa entre dentro do subsistema e fora do subsistema e dizer que essas coisas se relacionam para que a política tirar da cabeça. Né? Hoje eu estou escrevendo o projeto da tese e eu falo de implementação. Não consigo quebrar com esse termo, porque a gente tenta dar um significado para aquele momento onde a coisa vai ser colocada em prática, onde a lei não está sendo escrita mais. Onde a lei
está sendo escrita é formulação e onde a lei está sendo praticada é a implementação. Então, empiricamente, a gente tenta fazer isso. O modelo, então, ele vai tentar quebrar essa ideia do ciclo de política pública, dizendo que a coisa acontece processualmente, mas que tudo conversa, formulação, implementação. E o Maitland fala um pouco disso também, quando ele vai dizer que o que acontece na formulação reverbera na implementação. Só que o modelo ele quebra isso, teoricamente, e tenta romper com isso completamente. Mas, empiricamente, isso é muito difícil. Tanto é que na minha tese eu falo de implementação, que é esse momento onde a coisa é colocada em prática. Então é difícil quebrar com isso totalmente, mas o modelo de coalizões de defesa tenta fazer isso. Empiricamente, ele tenta dizer que a formulação vai sair, vai reverberar fora do subsistema e vai voltar, e aquilo vai acontecer ciclicamente. Então, ele divide o campo, assim, da forma de... Quer dizer, os estágios de construção da política pública entre subsistema e fora do subsistema. Vai dizer que o que acontece, de fato, que influencia aquela política, está no subsistema. Não sei se ficou muito claro. É complexo entender isso porque a gente já vem, desde que entra no campo acadêmico para estudar ciência política, enfim, a gente é ensinado a pensar no modelo de estágios heurísticos, né? De implementação, formulação, avaliação e a coisa acontecendo ciclicamente. Mas, enfim, era só para dizer que, apesar de eu ter estudado a construção da lei, o modelo tenta romper um pouco com isso e dizer que tudo que acontece numa fase vai reverberar na outra. E aí você tem... Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Agora estamos. Beleza. Acompanhando. Valeu. E aí, você perguntou, eu falei isso tudo para dizer que, apesar de eu não estar falando de implementação e a apresentação ser sobre implementação, o modelo de coalizões de defesa ele rompe um pouco com isso. Então, a coisa meio que fica concatenada, fica misturada ali. É legal você ter perguntado sobre como os conflitos lá da escrita da lei da formulação vão influenciar agora, estão influenciando agora. Por enquanto, eu acho que os conflitos se amenizaram, principalmente porque a coisa ainda está no campo, a maioria dos estados ainda estão no campo do médio escalão, da formulação. A coisa ainda está muito incipiente dentro da secretaria. As escolas que estão implementando alguma coisa, que são as escolas piloto, elas já eram escolas que tinham um modelo parecido, que já vinha do ensino médio inovador. Isso eu acho que a Catarina até falou um pouco semana passada também. Que eram escolas que já tinham uma estrutura para ensino médio em tempo integral, que tinham algum âmbito de flexibilização curricular. Então, são escolas onde o conflito não está aparecendo muito forte, porque elas já tinham uma experiência similar ao que a reforma está tentando trazer. Mas eu imagino que quando isso chegar, tentar ser ampliado, universalizado, a coisa vai acontecer com muito conflito ou não vai acontecer, vai ficar no campo simbólico. Está acontecendo agora de forma, se a gente for pensar lá nos quadrantes do Maitland, está acontecendo no âmbito experimental e dentro dessas escolas que já tinham essas experiências, por enquanto. Mas você já vê problemas com repasse de verbas que estão relacionados ao conflito que foi apontado anteriormente de que você não tinha planejamento financeiro suficiente para implementar essa reforma. Então, é um dos conflitos que está reverberando forte hoje, o repasse de verbas. O governo Temer até buscou bastante recursos, até com empréstimos com o Banco Mundial, mas você não está tendo repasse no governo Bolsonaro, muita coisa está travada, e é isso. A gente não tem nem ministro da Educação, né? Que é a implementação de política. E aí, por último, eu vou falar alguns elementos sobre como é possível relacionar o modelo de coalizão de defesa ao modelo do Maitland, de ambiguidade de conflito, e o modelo de abordagem de análise multinível e multicamadas do Hilton. Acho que o que liga o modelo de coalizão de defesa ao modelo de ambiguidade de conflito é a categoria de conflito, principalmente.
no modelo de coalizões de defesa, esse conflito na busca por poderes e legitimidade é uma categoria super importante, é inerente ao modelo. Só que, no entanto, articular a ideia de manutenção dos níveis de ambiguidade de conflito, ou seja, a tentativa de manipular esses níveis que os atores exercem dentro do campo, articular isso, a ideia de conflito do modelo de coalizões de defesa é importante, porque enquanto o Maitland ele foca nesse contexto, e os atores estão tentando criar de mais ambiguidade, menos conflito, ou mais conflito, menos ambiguidade, o modelo de coalizões de defesa ele foca muito nos atores. Então, intercalar a ideia de atores com a ideia de contexto que os dois trazem acaba fortalecendo ambos os modelos. E os atores eles atuam para manipular essas realidades de ambiguidade, de conflito, e o que acontecer dessa interação das coalizões tentando manipular a ambiguidade de conflito vai determinar o novo contexto onde essas coalizões vão continuar atuando. Então, se a coalizão A tenta fazer mais ambiguidade, mais conflito, e a coalizão B tenta fazer menos ambiguidade, menos conflito, você vai ter um choque ali e disso vai sair um outro vetor, um outro contexto, e nesse contexto elas vão continuar atuando para tentar manipular a ambiguidade de conflito. Então, é um caminho para tentar articular esses dois modelos teóricos. Já com o Hill e Hupp, articular o Hill e Hupp com o modelo de coalizões de defesa, o modelo de coalizões de defesa ele foca nesse processo decisório dentro do subsistema, daquela esfera temática. E, enquanto isso, o Hill e Hupp vão tentar fazer análise política por meio do processo decisório no aspecto descendente, ascendente ou na horizontal, nos níveis e nas camadas. Né? E o modelo de coalizões de defesa, como ele se atém apenas ao subsistema, acaba que essa categoria de nível e de camada fica meio que subentendida dentro do modelo. Então, juntar os dois é uma forma de ressaltar o potencial de investigar como as coalizões atuam, como elas tentam ser presentes nos níveis e nas camadas. Por exemplo, eu falei que um dos recursos é a autoridade legal formal, né? Então, é o fato de alguém estar num determinado nível, numa camada que é mais importante. Então, só falar de autoridade legal formal deixa essa questão do nível e da camada meio que subentendida. Então, juntar os dois ajuda a ressaltar um pouco da importância de pensar níveis e camadas e como as coalizões atuam, interagem dentro desses níveis e dessas camadas. Acho que é isso. Nos slides isso está um pouco melhor explicado, escrito, então facilita. Eu botei os links dos slides no chat para quem quiser. José, muito obrigada. Nós temos ainda mais uma perguntinha para a Dayana, que a Mércia está perguntando para a Dayana. Você poderia comentar sobre o tópico desavenças entre profissionais citado no final da sua apresentação? Claro. A Mércia está perguntando. Então, a partir do momento que os profissionais se regulam, né, que comissões de colegas precisam vigiar o trabalho do outro, monitorar o Lattes, chamar atenção, falar, olha, você não está publicando. Quando o coordenador precisa puxar uma orelha, ou quando a comissão, o programa se volta para verificar cada caso, quem publica, quem não publica, isso faz com que surjam desavenças. Em uma das entrevistas que eu fiz, teve um procedimento que o coordenador ele teve que modificar a forma como ele... porque assim, eles faziam seminários, eles reuniam em reuniões, eles projetavam na parede o que cada professor estava produzindo, os Lattes. E aí isso foi assim, começava dos mais, os que publicavam mais, eles ficavam todos felizes. Só que quando ia chegando nos que publicavam menos, aquilo ia gerando um mal-estar. Ela me disse isso, ela olhava para o lado, o colega que estava com a publicação menor, ia ficando extremamente constrangido. E aí ela mudou a forma e fez com que cada acompanhamento, cada análise fosse feita de forma individual. E aí
isso gerou, o pessoal não gostou, os outros docentes falavam, não, tem que postar, eu quero ver na tela, para a gente ver como tem professor que não faz nada, entendeu? Então, essa forma de, se um professor ele não publica, ele penaliza o resto da equipe, porque a divisória da CAPES é feita como um denominador, divide o número de publicações pelo número de docentes permanentes do programa. Então, logo, um que não publica tanto onera os colegas, e isso faz com que eles se cobrem e vejam os colegas menos produtivos de forma negativa. Respondi sua pergunta? Acho que sim. Você perguntou para você. Esse aqui comentou no chat. Então, gente, Fabi, quer comentar alguma coisa? Não, eu queria agradecer. Eu acho que... primeiro eu queria agradecer ao Vinícius, que mandou duas sugestões de leitura, que são interessantes. Uma é do Michael Hill e do Peter Hill, que é sobre Implementing Public Policy, um livro interessante. Só que ele deu uma dica, assim, não muito interessante, tá, gente? Não visita o site russo, não. Vamos comprar os livros, né? Vamos pegar na biblioteca. E tem outro livro do Ronin também, New Directions in Education Policy Implementation. São duas dicas que ele colocou no chat. Quem quiser olhar e procurar os livros, eu acho que vale a pena. Nara, eu acho que é o caso de encerrarmos, né? Que já são 18 horas. O que você acha? Sim. Não temos mais perguntas no momento, Não. Queria agradecer muito a participação de todos, né? Agradecer a participação da Dayana, da Carla e do José Maurício, né, por estarem aqui hoje apresentando as pesquisas, né, as discussões que vocês estão debatendo, né, nos seus trabalhos acadêmicos, né? É sempre enriquecedor o quanto que tem muitas pontes, né, entre os trabalhos, um na pós-graduação, um em Minas Gerais, no nível de médio escalão, outro na formulação do ensino médio, mas no final a gente consegue encontrar pontos de convergência, né? E também, inclusive, com os trabalhos que já foram debatidos nos eventos anteriores aqui da REIP, né, que aconteceu semana passada, e no primeiro, né? Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês, agradecer a participação do público que esteve aqui com a gente essa tarde, dizer que teremos mais eventos daqui em breve, tá? A gente vai ter notícias de próximos eventos da REIP, num futuro não muito distante, aguardem. E continuemos aí nesse debate, né, sobre implementação de políticas públicas educacionais, né, estudando e aprendendo cada vez mais com os trabalhos e as pesquisas que estão sendo produzidas, né? É isso, gente. Todo mundo aparecendo em vídeo para a gente tirar uma foto, um registro da nossa reunião. Vamos lá, pessoal. Agora sim pode abrir as câmeras todas. Naira, posso só dar um recadinho? Porque eu não estou conseguindo botar no chat, está indo só reservado. Claro. Eu ia colocar no chat só para avisar para vocês acompanharem no site. A gente está planejando um próximo encontro. Então, o REIP Convida não acaba ainda, vai ter mais um encontro. Então, aguardem novidades, tá bom? Eba! Tá certo. Gente, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Parabéns. Um abraço. Tá, gente. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, gente. Parabéns, foi ótimo. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Jô. Parabéns. Tchau, parabéns. Tchau, gente. Obrigada, Juliana. Obrigada, gente.